Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review e hoje review de Bíblia de Estudo. Vamos apresentar nos mínimos detalhes a Bíblia Palavra Viva. É um lançamento da Paulus. Essa Bíblia, que é de orientação católica, traz notas de estudo muito interessantes. Aliás, é uma Bíblia repleta de notas de estudo, introduções aos livros. Ela tem, gente, sério mesmo, mais de 3.000 páginas. 3.000 páginas. É uma Bíblia, olha só, um calhamaço. Mas não é uma Bíblia pesada, não é uma Bíblia que tem um tamanho grandão, né? Então, é uma Bíblia para você ter, né? Para comparações, para o seu estudo. Mesmo você que não é católico, né? Talvez você queira ter uma Bíblia com os livros que as Bíblias católicas possuem a mais, né? Que os cristãos evangélicos consideram como apócrifos, os católicos como deuterocanônicos, enfim. Não estamos aqui para analisar isso, mas eu vou mostrar um pouquinho dessa Bíblia para vocês e na descrição do vídeo tem o link se você quiser adquirir. Vamos lá para a mesa, vamos conhecer essa Bíblia, a Bíblia Palavra Viva. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, que nós estamos com a nossa Bíblia Palavra Viva, editora Paulus. É uma Bíblia capa dura, é uma Bíblia com mais de 3.000 páginas, não é uma Bíblia gigante, é uma Bíblia tamanho médio, tá? No vídeo com as primeiras impressões, eu até fiz a medição, é 21 centímetros por 13, por 13,5, 14, tá? Por 14. E ela tem uma espessura, ela é bem grossa, né? De 7 centímetros, tá? Então, é uma Bíblia grossa, é uma Bíblia tamanho médio e capa dura, uma capa verde muito bonita, tá? Não é uma Bíblia pesada, até porque o acabamento dela é um acabamento leve e uma boa encadernação, tá? A folha é aquela folha meio amareladinha, tá? Que é boa para leitura. Eu achei que, pelo fato dela ser tamanho médio, a encadernação ficou um pouquinho reduzida, mas nada que não atrapalhe a leitura, tá? Vamos aqui desvendar um pouquinho do conteúdo. Primeira folha de rosto, ficha catalográfica. Essa Bíblia, ela foi publicada aqui no Brasil, né, no ano de 2022 pela Paulus. Ela leva o texto bíblico da nova Bíblia Pastoral, tá? É o texto bíblico dessa Bíblia. Não tem uma tradução Palavra Viva, por exemplo. É a nova Bíblia Pastoral, que é a tradução dessa Bíblia. E os estudos, eles foram traduzidos de uma Bíblia, que é a La Biblia Scrutate Le Scrutate. Tá? É uma Bíblia em italiano, que foi publicada em 2020. Tem aqui o site, quem quiser, né, conhecer, deixa eu aproximar um pouquinho, tá aqui, ó. Tá bom? Mas a tradução, ela foi feita, a tradução dessa Bíblia é a tradução da nova Bíblia Pastoral, também da Paulus. Lista de colaboradores da edição brasileira, tá? E ela tem uma introdução geral à Bíblia, né? Examine as Escrituras. Eu fiz a leitura assim de forma bem corrida, é um texto interessante, e aqui também eles vão valorizar a questão da tradição. Tem uma coisa que eu quero deixar claro para vocês nesse review, que essa Bíblia ela é de linha católica, tá? Toda a organização, a questão dos livros, é uma Bíblia católica, mas não necessariamente só o católico pode usar. Acho que o evangélico, o cristão evangélico, maduro na fé, ele tem que ter também materiais assim para comparações, para conhecer, né? Para analisar ali. Então aqui tem um estudo da história e geografia da salvação. É uma introdução geral, mas com bastante tópicos, né? A palavra para além da escritura, né? Então olha só, olha que interessante isso aqui, ó. Isso significa que a leitura da Bíblia à luz da tradição e na esteira do magistério da igreja deve ser acompanhada pela celebração litúrgica da palavra. Isso implica a necessidade de uma profunda iniciação à Escritura. Nesse caminho, todo cristão é convidado a progredir e todo pastor a dedicar-se a oferecer tal iniciação a seus fiéis, sem a qual
a escuta da palavra não pode dar seus frutos mais fecundos, né? Colocar aqui a expressão pastor, né? O líder. Então, por isso que eu recomendo, sim, todo cristão, católico, evangélico, adquiri-lo, né? O texto, olha só, a chave da escritura, escrutátil da palavra. Então, é um texto bem assim, uma introdução à Bíblia, um estudo aqui geral sobre a Bíblia. Depois tem as abreviaturas, né? De vários textos que são citados nas notas de estudo. E aí já entramos no texto bíblico, tá? Talvez você sentiu falta do índice, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele. Folha de rosto, Antigo Testamento, é uma Bíblia que tem o vermelho aqui nos títulos ou subtítulos, que ajuda a destacar bem, tá? Aqui tem uma introdução ao Pentateuco, vai trabalhar alguns pontos específicos. Eles valorizam muito a questão da exegese, de trazer um pouquinho do texto original e também trazer citações extra-bíblicos, ou extra-bíblicas, né? E aí entramos no livro de Gênesis, que é a introdução ao livro de Gênesis. Todos os livros possuem introduções, trabalha pontos interessantes, tem aqui uma análise teológica também. Não é uma Bíblia mais geral, tá? Ela não é dogmática, não é puxando para o lado católico, para a teologia católica, não. É uma Bíblia mais geral mesmo. E tudo sempre organizado em 2 colunas. A letra, e é uma introdução bem completa, né? As introduções são completonas. E aí entramos no texto bíblico. Eu quero chamar a atenção para a diagramação do texto. Texto bíblico em uma coluna apenas, tá? O tamanho da letra é um tamanho normal. Lateralmente a gente tem referências cruzadas, e é uma Bíblia com muitas referências cruzadas. Abaixo nós vamos ter as notas de estudo em 2 colunas, tá? Então essa é a diagramação dessa Bíblia. Eu achei que talvez poderiam ter colocado o nome do livro, o número do capítulo aqui na pontinha de forma um pouquinho mais destacada, né? Porque na hora que a gente vai procurar, facilita, né? E eu tô gravando o vídeo com o relógio, agora que eu tô vendo aqui. Oh, meu Deus, esqueci de tirar o relógio. Mas não tem problema não. Aí o pessoal tá vendo a hora que eu tô gravando, ó. A hora aí, ó. 10h30, só não sei se é da manhã ou da noite, né? Mas vamos lá. Assim, eu gostei muito da organização, mas muita gente até chamou atenção nos comentários, quando a gente, até que aqui tá tranquilo, ó. A Bíblia fica inclinada, certinho, né? Mas quando a gente vai mais para frente, olha só, a gente percebe que nas páginas mais aqui para o meio da Bíblia, como a diagramação é média, então ficou um pouquinho estreitinho aqui a parte central da lombada, olha só. Então muita gente reclamou, tá? Ficou um pouquinho estreitinho, mas nada que desmereça o material, né? Que é um bom material. Muita gente está me perguntando no comentário do outro vídeo que a gente fez com as primeiras impressões, como são as notas de estudo. Eu observei que as notas de estudo elas têm um foco, tá? Então aqui em destaque, também na cor vermelha, você percebe algumas expressões. Olha só, por exemplo, macho e fêmea, do capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. Descanso, capítulo 2:2. Trabalho, capítulo 2, versículo 2. Então ele traz um estudo sobre essas expressões. Alma, capítulo 2, versículo 7. Ele faz um estudo exegético, tá? Conhecimento, solidão. E as outras notas que não são dessa forma, ele geralmente traz explicações rápidas, sempre recorrendo aos originais. É o foco dela, tá? Trazer uma explicação do texto. Sempre, às vezes, indo ao original. Foi o que eu percebi nas notas, tá? Eu não fiz uma análise profunda de todas as notas, eu acho que não dá para fazer, porque é muita coisa, mas foi o que eu percebi através desse tempo que eu estou estudando. Eu passei algumas semanas estudando, eu fiz a leitura de alguns livros, ainda estou lendo outros, e achei interessante muita coisa que eu vi aqui, tá? Então, ao longo do texto, você não vai encontrar outros recursos a mais visualmente falando. Geralmente é o texto bíblico em 2 colunas, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui mais para frente. Deixa eu chegar aqui
Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu acabei passando, só para você entender, ó, Neemias, né, Esther, Neemias, e aí olha só que interessante, é o texto, uma coluna apenas, então o vermelho é uma cor de destaque no número do capítulo, nos subtítulos, nos números do capítulo e versículo, nas referências cruzadas e também nas notas de estudo, tá bom? Quando a gente finaliza Neemias, geralmente nas Bíblias evangélicas, então a gente tem Esdras, Neemias, Esther, né? Tem Jó, Salmos, Provérbios. Só que ao final de Neemias nós temos o livro de Tobias. Esse livro de Tobias nós não encontramos nas Bíblias evangélicas, nas Bíblias que os cristãos evangélicos utilizam, né? Mas nas Bíblias católicas nós encontramos esses livros, né? Que os evangélicos consideram apócrifos e os católicos consideram como deuterocanônicos, né? Depois eu posso gravar um vídeo explicando sobre isso. São 7 livros a mais que nós encontramos na Bíblia Católica. Então tem o Tobias, que é esse livro a mais, está aqui entre os livros históricos, né? Tem aqui uma introdução, e aí tem um livro propriamente dito. E geralmente, alguns estudos, né, eles tiraram até da Vulgata, que é a tradução aí para o latim, né? Então os estudos geralmente foram tirados com base na tradução Vulgata, já que essa Bíblia eu acho que originalmente no italiano, né, eles trabalharam ela dentro da tradução da Vulgata, tá bom? Aliás, na versão italiana trabalhou na Vulgata, né? Então tem aqui o Tobias, depois do Tobias vem o livro de Judite, na Bíblia Católica nós encontramos assim, né, nas versões católicas, enfim. Depois tem o Esther. Depois do Esther, nós temos os livros de Macabeus. Aí depois entra Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Sabedoria e Eclesiástico, tá? Que é um outro livro também. E aí entra depois de Eclesiástico, né? Que é um livro também da Bíblia Católica, né? O livro tem muitos capítulos, um livro poético, e aí entramos nos proféticos, tem uma introdução aqui, e aí entramos em Isaías, introdução aos blocos de livros, vocês vão encontrar, e aí entra no livro de Isaías. Deixa eu ler aqui uma notinha para vocês, vamos lá em Isaías, capítulo de número 53, vamos ver o que tem lá de nota. Então, Isaías 53 tem uma nota bem interessante, ó. Vejam, meu servo, no quarto cântico se apresenta o triunfo que aguarda o servo apesar de seus sofrimentos. Ele vai citando notas, para depois narrar a realidade da sua paixão, do seu significado. E finalmente mostrar novamente sua exaltação causada por suas próprias dores. No seu destino encontra-se a história do grande Moisés que morre no monte Nebo, para que o seu povo possa herdar a terra prometida dos profetas e dos profetas, como o próprio Jeremias e Ezequiel, na sua trilha pago no próprio corpo pelo pecado de Israel. Uma vez arrependido, o povo será habitado pelo Espírito e receberá uma nova vida. O servo semelhante também a Jó. Ele vai fazendo comparações com outras pessoas, né? É interessante, ele vai fazendo isso, tá? Isaías diz como seu próprio nome, Yerá, ele cita no original, Yerá, Yahu, que Yahvé salva em Jesus Yeshua. Tá vendo? Então ele finaliza apontando para Jesus. Bom, vamos chegar aqui ao final, né, do Antigo Testamento, vamos lá para o Novo também, né, para a gente não ficar preso só no Antigo. E aí finaliza aqui Malaquias, não temos estudos intertestamentários. Entramos aqui no Novo Testamento, tem uma introdução a Evangelhos e Atos, introdução de Mateus, e entramos em Mateus, né? Tem aqui geralmente as notas são assim, ou ele explica pontos, então, por exemplo, Mateus 1, livro da origem, a tradução literal, origem, Gênesis, né? Tá falando aqui da genealogia, né? E aí, por exemplo, Mateus 1,17 tem um comentário, né? Filho de Davi, título messiânico até hoje característico do judaísmo e usado no Novo Testamento para designar Jesus enquanto Messias. Traz aqui um estudo sobre isso, tá bom?
Claro, com relação à tradução da Bíblia, né, que é a tradução Nova Pastoral. Vamos ler da Nova Bíblia Pastoral. Então vamos aqui em Mateus 28, né, aquela passagem da grande comissão. Os 11 discípulos foram para Galiléia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, ajoelharam diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Jesus se aproximou e disse: toda autoridade me foi dada sobre a terra. Vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que lhes ordenei. E eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, uma tradução com uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais do dia a dia. Então, essa é a dinâmica da tradução dessa Bíblia, que é a tradução da Nova Bíblia Pastoral. Tá bom? Vamos aqui em João. O Evangelho de João tem uma introdução generosa, viu? Tem uma introdução aqui à literatura joanina também. Olha que interessante, né? E tem uma introdução de João aqui que é generosa. 1, 2, 3, 4, 5 páginas, né? Olha aqui na tradução dessa Bíblia, João 1:1. No princípio existia a palavra e Deus era a palavra. No princípio existia a palavra e a palavra estava junto de Deus e Deus era a palavra. Tá vendo? Aí tem aqui a explicação. João 1:1. No princípio, em grego, tem aqui, são as mesmas palavras com as quais se abrem também a 70, né, que é a Septuaginta, foi traduzida lá do hebraico para o grego Antigo Testamento, né, de Gênesis 1:1. Interessante, né? Então traz uma explicação sobre isso. O verbo palavra, logos, é o princípio da criação. Aí tem aqui várias passagens bíblicas. Identificado no Antigo Testamento como a sabedoria que arma sua tenda entre os seres humanos. Provérbios 8:22, Eclesiástico. Aí ele cita também dos deuterocanônicos, os apócrifos, né? Então é muito interessante ter uma Bíblia assim para eventuais comparações. Eu estou fazendo um estudo em Romanos nessa Bíblia, tá? Então tem aqui uma explicação, por exemplo, quando você chega nas notas de estudo, uma explicação sobre reconciliação, sobre morte, graça, batismo. Então, o rito judaico de imersão na água, em uso no tempo de Jesus, é antecessor do batismo de João. E explica, né? Muito interessante. Aqui tem um livro de Gálatas, o justo viverá pela fé, que é a introdução a Gálatas, né? Que é uma introdução. As introduções aos livros são bem completas, bem exaustivas, né? Enfim, então o Novo Testamento também tem muitas notas. Olha só. Aqui eu já estou na página 2997. Por que tem esse tanto de página, pastor? Talvez você está perguntando. Vale ressaltar que ela tem 7 livros a mais, né? O texto bíblico está organizado de forma diferente, é um texto corrido, tem muitas referências cruzadas, é uma Bíblia com muitas referências cruzadas, tá? Então aqui a gente chega em Apocalipse, página 3029, e aí no final a gente tem poucos recursos, quadro cronológico da Bíblia, né? Tem um quadro aqui bem interessante. Tem alguns mapas também, em preto e branco. E aí tem aqui o índice geral, tá? E aí eu quero chamar a atenção, aliás, tem o índice das notas. Então você quer buscar, por exemplo, né, uma nota que fala sobre família, sobre dilúvio. Lembra que lá nas notas tem aqueles temas, né, em vermelho? Como, por exemplo, deixa eu pegar um qualquer aqui. Deixa eu abrir. Agora, deixa eu ir em Romanos aqui, que Romanos eu sei que tem. Reconciliação. Então, quando você vai aqui nesse índice no final, na letra R, reconciliação tá aqui, ó. Tá vendo? Então, se você quiser pesquisar aquelas notinhas especiais, né, que são descritas através da letra da cor vermelhinha aqui, ó, nas notas de estudo, né, que traz um estudo como batismo, olha só, batismo ou corpo, enfim, tá? Por esse índice aqui fica mais fácil para você encontrar, tá? E aí tem um índice geral no final. Então o índice ele não está no início, ele está no final. Então vale lembrar isso também. O índice geral está aqui no final, trazendo inclusive divisões nos subgrupos: Pentateuco, livros históricos, sapienciais ou poéticos, proféticos, Evangelho de Atos,
Evangelhos e Atos, né? Literatura joanina, cartas do apóstolo Paulo, cartas católicas. E aí encerramos o conteúdo desta Bíblia, que é uma ferramenta muito interessante para você ter na sua biblioteca. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.